Ok, muito boa tarde a todos, boa tarde, vereadoras, vereadores, vereadora, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos iniciando mais uma vez a comissão que trata sobre mobilidade urbana. Boa tarde, Osmar, que está conosco hoje nos acompanhando também. Iniciamos a nossa comissão que trata sobre mobilidade urbana, em especial a ciclovia, e hoje, na tarde de hoje, conforme programado, está estabelecido ouvir a associação dos ônibus, né? Agora é o consórcio dos ônibus, na realidade. Antes era a extinta ACTU, e os convidados confirmaram a presença, mas até o momento não chegaram. Então, a gente vai, nesse momento, só suspender os trabalhos por alguns minutos, né, para a gente confirmar a presença deles e assim a gente poder dar sequência ao nosso trabalho. Estamos só iniciando para dar início, de fato, ao horário regimental, em que pese estamos atrasados 15 minutos, para que a gente possa, só para dar início, aguardando a presença do pessoal da extinta, da ex-ACTU, a consórcio atual, para que a gente possa ouvi-los falar um pouquinho sobre o transporte coletivo do município de Criciúma. Ok? Obrigado a todos. Iniciando os trabalhos, obrigado pela presença dos nossos convidados, obrigado pela presença do Frank, que representa a DTT nesse ato, obrigado pelo Carlos Alberto, pela Grace Kelly e pelo Roberto D'Agostin, que estão conosco. Antes, porém, eu só vou fazer a leitura de uma resposta de um memorando que fizemos acerca do plano de mobilidade urbana do município de Criciúma. E a resposta do Juliano Colossi, da Prefeitura Municipal, é o seguinte: cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste responder no memorando 1278 de 2022, que encaminha ofício número 01/2022, encaminhado pela Câmara de Vereadores, informando que a licitação, edital de licitação, tomada de preço 271 PMC 2021, no plano de mobilidade já foi realizado e a empresa vencedora foi a Consultran Engenharia Limitada. As etapas e prazos para a elaboração desse plano estão na proposta técnica apresentada, que está atualmente com o setor de licitação da Prefeitura. Quanto à ciclovia, esse assunto foi muito debatido na Comissão Técnica Especial em reunião já realizada, na data de 28 de 3 de 2022, na Câmara de Vereadores, entre os técnicos da PMC, DTT e vereadores dessa comissão, permanecendo no aguardo de Vossa Senhoria, reiteramos protestos de elevada estima e consideração, assinado pelo Juliano Colossi. Carta de apresentação de proposta da empresa vencedora, Consultran, ao município de Criciúma, Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Comissão Permanente de Licitação, tomada de preço 271 PMC 2021, prezados senhores, pela presença submetemos à apresentação de Vossa Senhoria a nossa proposta para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana no município de Criciúma, objeto do edital de tomada de preço número 271 PMC 2021, pelo valor global de R$ 725 mil, conforme planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro anexo, com prazo de execução de 12 meses. Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos à condição contida no edital acima epigrafado, bem como que verificamos todas as especificações dela exarada, não havendo qualquer discrepância nas informações ou documento que dela fazem parte. Declaramos ainda que estamos cientes de todas as condições que passam de qualquer forma, incluem os custos, assumimos total responsabilidade por erros e omissões existentes nessa proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. Caso, nos seus adjudicado, o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar contrato de prazo determinado, documento de convocação, indicando para esse fim o senhor Emerson Dias Gonçalves, sócio administrador, portador da carteira de identidade RG número 4.434.195, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná,
inscrito CPF sob número 854-439-20991, representado legalmente desta empresa. Informamos que nosso BDI é de 30,35% sobre o preço da venda, conforme tabela 3, resolução 011 do 2021 do DENIT. Concordamos em manter a validade dessa proposta por um tempo de 120 dias, contados a data prevista de sua entrega. Finalizando a declaração, estamos em pleno acordo com condições estabelecidas na licitação e seus anexos. O plano de desenvolvimento será dividido em 3 fases. A primeira é o plano de comunicação e participação social, 5 fases, perdão. A segunda é o diagnóstico e o prognóstico. Terceiro é o plano de mobilidade urbana. Quarto, plano de implantação, gestão e monitoramento. E, por fim, a quinta fase é a minuta do projeto de lei e aprovação pelo valor total de R$ 725 mil. Para conhecimento de todos e ciência dessa comissão. Registramos mais uma vez a presença, então, do Carlos Alberto, da Grace Kelly e do Roberto D'Agostinho, que representam o consórcio, né, das empresas de ônibus de Criciúma, respectivamente Expresso Forquilinha, Rio Mana e o ZTL. É isso, né? Obrigado também pela presença do Frank. Nós, nessa comissão, discutimos a questão da mobilidade urbana do município de Criciúma, e um dos temas que alavancou esse nosso trabalho foi a questão da ciclovia, que também, dentro do plano de mobilidade, ele divide espaço também com os ônibus, né? Com os pedestres, com os veículos, enfim. E o plano de mobilidade ele é muito amplo. Nós não tínhamos em Criciúma um plano de mobilidade, não temos ainda, logicamente. Acabei de ler a licitação que foi aprovada e a empresa vencedora para elaboração nos próximos 12 meses do plano de mobilidade urbana. Porque, por isso é importante essas nossas conversas, é importante esse nosso trabalho, porque a gente, por conta daquilo, tudo que a gente está apurando nessa comissão, através do relator, Juarez de Jesus, nós estaremos apresentando também as alternativas, né, possibilidades que nós, através da Câmara de Vereadores, percebemos necessário para a elaboração do plano e vir sempre de encontro àquilo que a gente entende que é importante realmente, e não dá para afastar disso essa vértice que nós temos em relação ao transporte coletivo também, né, que é necessário fazer parte do processo. Nosso bate-papo hoje com os vereadores é falar um pouquinho sobre o transporte coletivo, né, como está o transporte coletivo, se o espaço que nós temos hoje dentro da mobilidade, ela atende, falar um pouquinho sobre a questão de passagens, né, que é normal a gente estar discutindo isso, frente a grandes mudanças que estão acontecendo e devem acontecer nos próximos dias. É importante a gente tomar conhecimento em relação a isso também. E algum projeto de expansão, de aumento do transporte coletivo do município, as questões das linhas, que é talvez, né, Daniel, uma das grandes discussões que essa casa tem, se aí talvez a DTT possa estar nos ajudando também, se existe projetos de ampliação de novas linhas, né, até porque no passado nós tínhamos um número X de linhas, depois tínhamos um número X de pessoas que utilizavam. Isso houve uma redução drástica no período de pandemia, que também para nós é tudo muito novo, né? Também isso é uma coisa que aconteceu recentemente, também nós temos que nos adaptar automaticamente a essa nova realidade. Se isso já retomou a vida normal, se não retomou a vida normal, o que vamos fazer em relação a voltar a atender aquilo, status quo, aquilo que no passado já existia, enfim. E aí eu passo a palavra para vocês, mais uma vez ratificando aí o prazer que tenho de recebê-los nessa comissão. Muito obrigado. Alguém deseja iniciar? Boa tarde, Júlio Kaminski, demais vereadores, componentes da mesa e demais pessoas que estão nos assistindo. Sobre o transporte coletivo, então. Nós estamos vindo de um edital, né? O edital iniciou-se em em outubro, né? Foi dado 6 meses, que é uma ordem de serviço, né? Nesse período, o Poder Público sentou conosco e a gente avaliou o quanto ficaria, principalmente a questão da tarifa, se nós só colocássemos toda a quantidade de frota licitada, até porque naquele período estávamos trabalhando com 20% a 25% no máximo de passageiros.
Bom, o Poder Público nos solicitou que fizéssemos uma proposta, então, nós fizemos uma proposta com 92 ônibus, gradativamente para chegar aos 102 que foram licitados. Também nós salientamos que, se ocorresse a necessidade, no ano seguinte já estaríamos colocando 102 ônibus. Bom, neste período, o Poder Público analisou a nossa proposta e determinou que iniciasse a operação agora em 2 de abril. Nós iniciamos a operação com os ônibus que estávamos trabalhando e o Poder Público está fazendo as vistorias em toda a frota. Tá? Junto com essa vistoria, também nós estamos apresentando todos os pedidos de compras já dos ônibus para completar os 92 e para completar os 102 ônibus. Então, o grande entrave que nós estamos encontrando nesse momento é as montadoras hoje não conseguem entregar ônibus. Tanto é que a Mercedes ficou 20 dias paradas em função de não ter componentes. Então, eles deram férias coletivas. Estão voltando, inclusive, hoje a trabalhar, né? Em função disso, nós então, apresentamos todos esses pedidos para o Poder Público, né? E tão logo ele faça a vistoria, ele vai analisar como é que estão os nossos ônibus. Eu vou tirar, fica melhor. Como é que estão os nossos ônibus. E, posterior a isso, o Poder Público vai nos dar o que a gente chama de missão. Cabe ao Poder Público nos dizer quais são os horários que nós temos que cumprir, qual é a quantidade de ônibus que tem que ser, tudo. Essa grade é ele que nos fornece, tá? De posse a isso, claro, ele vai estar olhando o que reza o novo edital, que é um fluxo de caixa, e aí verificar o que vai ocorrer e como é que vai ficar os valores, porque hoje, a nível de Brasil, existe o que chamamos de tarifa pública, que é essa tarifa que é determinada aos nossos clientes a pagar um valor. E existe a tarifa de remuneração, que é aquela que contempla na manutenção do equilíbrio do contrato. Tá? Bom, hoje essa tarifa, aqui em Criciúma, estaria 5,39, o último cálculo que foi feito. Foi decretado um valor de 4,45, né? Estamos distante ainda desse valor, mas ok, vamos colocar a funcionar o sistema, fazer as vistorias e depois a gente vai voltar a conversar. Mas também acho importante colocar assim, que a cidade de Criciúma, ela tem, e é histórico isso a nível de Brasil, é uma das cidades mais bem contempladas no que a gente chama de engenharia de trânsito. Né? Ela tem 3 bons terminais, 2 pontas da cidade e um central. São poucas as cidades no Brasil que têm, e tão organizado dessa forma. Tem um corredor, se a gente respeitar esse corredor. E hoje, é só a gente ir nos horários de pico na cidade, a gente vai ver os ônibus passando os carros, eles indo embora, né, dando muito mais velocidade, e, em contrapartida, o que está acontecendo com os carros, porque muitos carros no horário de pico, e aí não está fluindo o trânsito. A única coisa que a gente deixa, que é uma reivindicação já antiga do sistema, é naquela região do Pinheirinho, porque quando a gente vai chegar no Pinheirinho, afunilou tudo. Aí o ônibus entra junto com os carros, disputando espaço, o ônibus, por ser maior, é muito mais difícil ele entrar. Ainda nós temos algumas paradas de ônibus que ele sai para o nosso cliente, e quando ele não consegue mais retornar ao sistema. E aí existe aquela rotatória onde tem o terminal e a Unesc também, que ali, muitas vezes, a gente tem que pedir ajuda para a Guarda Municipal de colocar um carro da Guarda Municipal rodando para que facilite o contorno dos carros, né? Então, em linhas gerais, seria isso o que eu queria colocar para vocês, e a gente se coloca à disposição. Aí tem a Grace e o Roberto, se vocês quiserem agregar mais alguma coisa. Vai falar? Que deseja falar, Roberto? Não? Então tá. A gente pode fazer alguns comentários nesse sentido, né? Então, o principal gargalo, na realidade, é o bairro Pinheirinho. Na realidade, identificamos aqui também na questão da mobilidade, que também um dos piores gargalos são os terminais, né? Também para
as ciclovias, na realidade. A questão das montadoras não estão entregando, isso tem alguma previsão no edital, não? Chegou a ser previsto essa questão? Como o próprio poder público tem analisado isso? Isso, então a gente já entregou... Obrigado. Tudo bem. Nós já entregamos para o poder público, protocolamos tudo, inclusive os pedidos de compra, né, junto com a... Porque nós compramos os ônibus da linha Mercedes e encarroçamento com a Marco Polo. Então, nós já entregamos para o poder público os pedidos. Tem uma carta da Mercedes Nacional, onde está muito claro o que está acontecendo, e principalmente agora, em função da guerra, os componentes ficaram mais difíceis ainda, né? Então, a previsão deles é entregar final de junho, provavelmente eles conseguem entregar alguma coisa, agosto e setembro. Aí completa essa quantidade dos 92 ônibus, tá? Que hoje a gente atenderia pela demanda que tem com tranquilidade. Também a gente se colocou à disposição. Não temos o carro no ano nesse período, mas até que o ônibus seja disponibilizado para nós vamos estar colocando carros reservas que a gente tem para suprir essa necessidade. Então, logo vem a missão do poder público. E os outros, para completar os 102 ônibus, até janeiro. Entre janeiro, no máximo fevereiro, a Mercedes e a Marco Polo conseguem nos entregar. Ô, Carlos, hoje nós temos quantos ônibus em funcionamento? 87. 87. Previsão 92 e depois chegar a 102. 102, que é até janeiro do ano que vem. É isso, que é o que determina o edital. Perfeito. Ô Carlos, como é que está a utilização do transporte atualmente? Nós tínhamos uma realidade de 50 mil, se eu errar, mais ou menos 50 mil, antes da pandemia, era mais ou menos isso. Né? Chegamos aí a pouco mais de 12, 15 mil, né? Durante, né? E agora conseguimos retomar esses 50 mil. Quais os números que atualmente nós temos? Isso. Hoje nós estamos transportando em torno de 40 mil dia, transportávamos em 50, 52 mil. Tá? 40 mil. O que a gente está observando muito é que o nível de gratuidade, a gratuidade está se mantendo, né? Então, nós estamos, tem dias aí que nós chegamos até 30% de gratuidade, mas a média dela é 25, 26, ou seja, de cada 4 que estão transitando de ônibus, 3 estão pagando por esses 4, né? Então, a gratuidade ela não reduziu, né? Reduziu, o impacto foi no cliente. Mas estamos trabalhando, então, com 70% em torno disso do nosso cliente, transportando, né? Do usuário. Do usuário. 70% hoje que estão utilizando. Estão utilizando. Desses, aí tu tira 20 e poucos por cento, que é a gratuidade, e nós temos 50% que pagam o sistema. Carlos, fica à vontade, tá, Grécio? Fica bem à vontade aqui. É um papo informal, não é um papo muito formal, mas é dentro da formalidade que o regimento nos determina, logicamente. Nós tínhamos uma realidade, né, antes da pandemia, em relação... A gente vai usar a pandemia porque ela passou a ser, de fato, uma referência para todos nós. Antes da pandemia, nós tínhamos um número de linhas na cidade. Né? Houve uma grande reformulação, isso ocorreu até um pouco antes da pandemia, né? Houve uma grande reformulação, até pelo número de usuários, também acabou se reduzindo naturalmente. E, consequentemente, ao longo também desse período, acabou diminuindo talvez um pouquinho mais, por conta da quantidade da demanda, etc. Atualmente, essas linhas aqui existiam no passado, elas foram retomadas. Existe alguma previsão de retomar essas linhas, independente atualmente das linhas que está sendo solicitada, né, dentro daquilo que se parou. Até depois a Carol, você não chegou atrasada não, foi nós que adiantamos um pouquinho. Não precisa, não precisa ficar brava, não preocupada não. E depois talvez a Carol e o Frank possam estar nos ajudando nesse sentido, até para falar um pouquinho sobre a expectativa das eventuais novas linhas e se há espaço para a gente fazer. E eu falo isso até por conta do próprio transporte, né, de um modo geral, da mobilidade atual. Né? Se ela comporta isso, não comporta, temos previsão para isso. Se vocês puderem nos ajudar nesse sentido, eu agradeço. Então, eu acho que é importante fazer um histórico do que aconteceu. Acho que foi 2017, 2018, né, Carol, que nós fizemos uma racionalização no sistema. O sistema vinha encontrando
grandes dificuldades, estava se arrastando mesmo, né? E aí o Poder Público contratou uma assessoria e foi feito essa racionalização. Bom, equilibrou o sistema, não tinha mais déficit e estava indo muito bem. Veio a pandemia, aí a gente sabe o que aconteceu. Nós somos o único estado no Brasil e no mundo que ficou 4 meses sem operar. Então, nós pegamos os nossos clientes e mandamos eles embora, né, buscar outra solução. Isso foi muito difícil para as empresas encontraram uma grande dificuldade, porque nós trabalhamos com a nossa principal matéria-prima é o motorista, né, e aí nós tínhamos que bancar salários nesse período, porque as cargas estavam evoluindo de uma forma, né, que nós íamos perder todos os funcionários. Quando tiver que fazer a retomada, não teríamos mais essa matéria-prima. Bom, voltamos a trabalhar com 20% do ônibus, 30%, 40%, 50%, até esse momento que agora a gente está. Então, nós estamos passando por um momento muito, muito difícil, muito complicado, né? Então, é importante salientar que quando nós apresentamos esse projeto de 92 ônibus, nós também colocamos, porque, para vocês entenderem, lá no edital está colocado assim, são 102 ônibus, sendo 10% dele como uma reserva. Então, aí a gente vai estar operando 90 e pouquinhos ônibus e 10% de reserva. Para manutenção, se quebrar o ônibus, que isso acontece. Na nossa proposta que nós fizemos para o Poder Público, nós trabalharmos com 92 ônibus, que é a ideia agora, e só 5% da reserva. Então, nós estamos acrescentando mais 5%, 92. Mais 5% é 5 ônibus. 92 vai a 97 ônibus trabalhando. Tá? Desta forma, aí o Poder Público pode nos dar essa missão, dizer as linhas que nós temos que trabalhar e horários muito próximo do que estava acontecendo antes da pandemia. Entende? Claro, isso é muito da engenharia da DTT, de conseguir, né? Mas eu acho que trabalhando com os 92, mais os 5% no horário de pico, são mais 5 ônibus, vai ficar muito próximo do que nós estávamos trabalhando. Até a Carol talvez possa esclarecer melhor. Quer falar, Carol? Não, na verdade não quero. Queria ou não quero, né? Queria ou não quero. É porque eu acho que uma parte está muito jurídica, sabe? Tecnicamente, hoje o contrato está muito na parte jurídica. E eu não tenho daí domínio nenhum sobre essa parte. Carol, desculpa, mas o que tu quer dizer com isso? Muita parte jurídica. Jurídica, eu quero dizer assim, que eles fizeram um pedido, está numa análise jurídica da Procuradoria. Então, do aditivo, dessa questão aí, porque isso daí que ele está falando é um aditivo, né? Essa proposta que foi feita é um aditivo, é uma proposta de aditivo. Então, vai para parecer jurídico e fica... não sei se... Aos vereadores, né, Carol, o que acontece? As pessoas, de um modo geral, elas acabam entrando em contato com os vereadores e falando normalmente de linha, né? Porque o cara da Zulema, ele tinha aquela linha que atendia, que ele não consegue mais, o horário já não é mais o mesmo, ou seja, eu não consigo pegar o ônibus porque naquele horário que sempre teve não tem mais, aí eu tenho que arrumar um jeito, isso prejudica o meu trabalho. Enfim, isso é normal, né, para os vereadores acontecer esse tipo de questionamento. Né? É normal isso acontecer, e isso acontece na saúde em todos os segmentos. Então, também, é claro que para nós, que acabamos tendo esse contato direto, é normal que também a gente também busque, através da própria diretoria, essas informações. Né? Por isso que a gente utiliza desse questionamento. E é claro que tudo que a gente quer é voltar à vida normal. Né? Tudo que a gente quer é que as linhas voltem à vida normal também e possam atender todos aqueles que sempre utilizaram desse canal de transporte. Então, não tem como, né, fugir disso. Então, nós precisamos também questioná-los, até porque, de alguma forma, também o nosso relatório pode estar dando algumas informações ou levando algumas demandas de solicitação para que o próprio Poder Público possa analisar. Né? A informação que a gente discute aqui hoje é no sentido meramente informativa, né, para que a gente também possa se movimentar. Inclusive, na sequência, eu vou abrir a palavra para todos os vereadores poderem se posicionar também. Frank, tu ia comentar alguma coisa? Boa tarde, vereador Júlio. Boa tarde aos demais membros que estão aqui. Só fazer um adendo ao que a Carol quis dizer com o analista jurídico, é que, na verdade, hoje vigora um novo contrato da concessão de transporte público, né? E a empresa, o consórcio, ela pediu um aditivo, que seria isso.
né? Então, com isso, está no jurídico justamente para ver se o aditivo que foi requerido pelo consórcio é viável ou não. Quanto aos horários, né, a gente recebe muitas indicações, requerimentos dos vereadores quanto a isso, e algumas análises a gente faz. Alguns horários são 5 minutos para lá, 5 minutos para cá, né? Então, que se choca. Então, a gente tenta fazer, porque antes passava às 7h30 e hoje passa às 7h32. Às vezes prejudica algum lá na ponta, né? Então, com isso, a diretoria de trânsito sempre está em contato com o consórcio para ver se a gente consegue alinhar sobre isso. Mas quando eles falam, a Carol que fala no jurídico, justamente é sobre esse aditivo, né? Porque hoje teria que vigorar aquilo que está no contrato. Mas como a empresa fez esse requerimento, então está no jurídico da prefeitura para a gente fazer se é viável ou não esse aditivo. Perfeito. Tá bom. Eu estou abrindo a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Não deu. Não deu, Zairo. Não deu. Tem questionamento, né? Não. Alô, boa tarde a todos. Roberto, meu amigo pessoal, os convidados, o vereadores e vereadora. É claro que além da questão do preço, a grande matéria que a Câmara debate é exatamente a grade de linhas. Então, eu queria perguntar, e aí envolve o departamento também, o DTT, como é que é construída essa grade de linhas e dos horários, em que momento vai acontecer isso, dentro do novo contrato? Quer dizer, em que pé estamos, né? E de que forma é construída essa grade, para a gente entender melhor o processo depois da licitação. Frank? Não, Carol? Não, assim, ó, sobre a grade de horários, ali a gente chama de tabela de horários, né? Na licitação já existe as tabelas que estão programadas. Já foi licitado as tabelas, não foi licitado alguma coisa a ser feita. Já está pronto lá o que vai ser feito. O que aconteceu? Aconteceu a pandemia. É isso daí que a gente tem no meio do caminho. Que a gente teve que readequar os horários durante a pandemia. O contrato entrou em vigor. Teoricamente, deveria entrar todas as tabelas que estão lá no edital. Porém, a gente não tem passageiros que chega. Daí vai entrar numa discussão que, tipo assim, pode ser eu tenho um posicionamento pessoal e vai ter um posicionamento de governo, sabe? Então, assim, são coisas distintas. Assim, vamos botar todos os horários. E quem vai pagar o que falta? O passageiro que está faltando. Vamos botar os 102 e vamos fazer tudo o que tinha antes. Quem vai pagar o que falta? Ou também a gente pode pensar, mas se a gente não botar os 102, o passageiro não vai voltar. São debates que a gente precisa fazer, né? Então, assim, quem tem razão? A empresa que não vai botar tudo, o governo que não vai pagar para subsidiar, o passageiro que está, sabe? Aqui a gente vai entrar num debate aqui. Que é isso que o vereador... Quando que vai? A gente vai... Hoje em dia a gente está colocando conforme vai crescendo. Será que essa é a velocidade ideal? Não sei. Não. Daí vamos ter posicionamentos aí. Vereador Zairo? Vereador Daniel? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Demais da mesa, e colegas vereadores, vereadora e os convidados dessa tarde. Eu participei de uma reunião do Conselho Municipal de Transportes, acho que foi em março, e a discussão já era a mesma. Quer dizer, não temos ônibus porque não temos passageiros, mas não temos passageiros porque não temos ônibus. E aí? Aí a Carol nos informa que a planilha já está pronta. Aí eu pergunto, cada bairro possui uma associação de moradores que conhecem a sua demanda e cada bairro tem a sua realidade. Quem vem para o trabalho, quem vem para estudar, ou o número de gratuidades. O número de gratuidades é lei. Agora tem que ser lutado por um subsídio. Quem vai pagar, não temos uma bola de cristal para resolver. Alguém tem que pagar.
Agora, o que não pode é o passageiro ficar sem horário de ônibus, ou ter que sair de casa 2, 3, 4 horas mais cedo, porque não tem um horário que vá adequar ao horário que ele vai chegar ou na escola, no seu trabalho, ou voltar para casa. Porque é uma continuidade. A mulher, o cidadão, o homem, o jovem, a criança, sai de casa, muitos estudam de manhã, trabalham à tarde, ou vice-versa, ou à noite. As mulheres que trabalham no comércio, nas empresas também. Aí eu observei que tinha um grupo de empresários naquela reunião, presidente, que estavam lá questionando que sumiu os vale-transportes, mas por quê? Porque tiveram que oferecer um transporte alternativo para os funcionários. As empresas que fecham mais tarde, por exemplo, shoppings, que tem horário de fechamento 22 horas. Uma loja que até que vai ajeitar, vitrine, balcão, dobrar, enfim, até que feche e saia, dá um horário. E aí? Qual é o último horário do itinerário que leva aquele trabalhador, aquela trabalhadora para casa? Então eu penso assim, a planilha já estava pronta, veio a pandemia, tudo bem, vamos administrar a pandemia como se administrou na parte de saúde, agora vamos administrar na parte de trafegabilidade. Eu acho que precisa ser ajustado, chamar os líderes de bairros, né? Como eu estava falando ali antes com um colega, eu sou de uma região onde temos vários problemas. Se tivéssemos aqui a CTU, está ali a Carol, que não é bem o setor dela, mas vivemos fazendo reclamação da nossa empresa, que não tem um fiscal dentro do terminal, que num termo de conduta, uma vez já foi combinado isso com a DTT, isso há uns 10 anos atrás, não tem um carro auxiliar, não tem um fiscal dentro do terminal central, e aí é muito complicado. Vive alterando o itinerário, o motorista chega a perguntar, temos passageiro para aquela rua? Se não tem, vamos por aqui. Ou determina simplesmente, hoje vamos por aqui, porque o horário, estamos queimando o horário, tivemos problema e tal. E vive ficando ou passageiros que vão trabalhar, ou alunos que vão para estudar, que também são passageiros, que pagam a sua passagem com percentual de desconto ou não, mas estão ali, querem o seu direito garantido. Então, a minha sugestão é que, né, quando já estiver tudo adequado, que esses carros já tenham chego na cidade, e que chame, né, as associações de bairro, as lideranças de bairros, e vamos discutir com o executivo, com a DTT e conosco, vereadores, que estamos aí para ouvir a população de forma geral. Eu também sou usuário de ônibus e eu também tenho dificuldades. Tem bairros que no sábado não tem ônibus. E como que o povo vem para cá, vem trabalhar e volta? E no sábado mais, precisamos fomentar a economia, as lojas precisam estar abertas, mas não tem ônibus para vir trabalhar, muito menos para voltar. Aí o marido ou o filho, que no final de semana corta uma grama, faz uma melhoria na sua casa, ele tem que determinar, ou até mesmo programar um lazer, ele não pode, porque ele tem que levar a esposa, ou a filha, ou qualquer um que precise trabalhar no sábado, por falta de horário. É a sugestão, presidente. Obrigado. Esse é basicamente o sentimento, né, do usuário, né, o sentimento daqueles que realmente precisam do transporte, resumidamente apresentado pelo vereador Daniel. Quer comentar alguma coisa? Carol? O vereador, ele já sabe, nossa, se a gente pudesse, realmente a gente botava tudo, né, vereador? A parte técnica, a gente ouve realmente essa reclamação que o vereador fala, assim. Claro que a gente procura, assim, ajustar tecnicamente aquilo que dá, fazer as conexões, porque sabe que às vezes não é falta de horário. Muitas vezes mas às vezes não é falta de horário, às vezes é uma conexão perdida, né? O estudante sai de tal lugar, ele tem que chegar no terminal central, e daí por 2 minutos ele perde. Então, isso a gente tenta ajustar o máximo que dá, que são essas conexões que podem ser feitas, assim. Mas tem situações que realmente precisa de mais, assim. E é difícil, assim, a gente colocar mais, né? A gente tem com dificuldade. Uma das questões que são trazidas muito nessa casa, e já foi objeto de várias discussões, tem muito a ver com o valor do transporte, né? O valor. A concessão de isenções. Né? Agora fala-se muito na questão do troco, da forma de cobrança, né? das alternativas que se busca para cobrar aquele usuário que não está com o cartão, né? Que não tem o cartão, ele tem o dinheiro para fazer o pagamento. Fala-se, né, muito nas reestruturações que estão sendo criadas, para dar viabilidade ao usuário
O que está sendo construído, o que está sendo feito em torno disso, né? Gostaria de saber o que está sendo feito, quais as alternativas que nós temos e quando nós teremos essas alternativas sentido, de fato, pelo próprio usuário. Microfone? Tu quer falar ou... Então, a próxima fica contigo. Bom, então é bem importante a gente estar resgatando, né, vereador, que a questão da circulação do dinheiro nos ônibus, ela foi também uma imposição via decreto, em função da crise sanitária que a gente estava vivendo. Porque até então o dinheiro circulava nos ônibus. E com essa questão da não circulação de dinheiro nos ônibus, a questão do cobrador ela foi revista. Só para vocês entenderem o que pesa no preço da passagem de ônibus, os itens que mais pesam. Mão de obra e combustível, né? Então, como há uma disparidade, inclusive, entre o preço da tarifa pública, que é quem paga, e o da tarifa de remuneração, junto, o poder público avaliou, então, inclusive, o não retorno da posição do cobrador. E, em virtude disso, o consórcio foi buscar, então, algumas alternativas. O né? edital prevê essa O coisa. edital, a proposta vencedora lá de janeiro de 2020, 2020 já não previa cobrador, né? Ia acontecer de qualquer forma, o processo seria outro, mas ele iria acontecer, né? E é importante também falar que quando circula dinheiro, a gente não fala só do cobrador, né? A gente fala de profissionais que precisam fazer a recolha do dinheiro, fazer a contagem, fazer o transporte. Tudo isso é custo, né? É mão de obra. E o Brasil também é um dos poucos países que ainda onde existe cobrador de ônibus, porque é tudo digital, né? Tudo por outras formas, ou por cartão, por Pix, por QR Code. E dentro disso, o consórcio foi buscar alternativas que viabilizassem, que não fossem também tão onerosas para o cliente, porque, no final das contas, a tarifa de ônibus é o custo que o cliente paga para andar de ônibus, né? E isso inclui as tecnologias. Hoje está começando o teste de escala nos ônibus já do uso do QR Code, ele já foi aprovado, então, acredito que durante a semana a gente já deva estar estando oficialmente anunciando, comunicando, então, né, a utilização do QR Code, mas hoje começou o teste de escala. Antes de colocar isso rodar, a gente precisa se assegurar de várias questões, de segurança mesmo. Uma das questões é, quando a gente gera o QR Code, para que não haja fraude dentro do sistema, no momento em que o validador ele lê o QR Code, é preciso que ele queime, esse é o termo, no momento da leitura. E são segundos, porque senão, se eu fizer um print e passar para o meu colega, ele também pode usar o QR Code, e daí uma passagem viram duas. Então, parece um processo muito simples, né? Implanta o QR Code. Não é tão simples por questões de segurança mesmo, né? Mas, enfim, a gente acredita que esse é um assunto superado. Agora, com a vinda do QR Code, a gente está oportunizando para todos os clientes, não só de Criciúma, mas dos que vêm fora, que era uma das maiores reclamações, né? Que, mas eu não tenho cartão. Então, a gente tem um aplicativo, que é o Sigol, ele vai lá dentro do aplicativo, gera o QR Code, em qualquer ônibus, em qualquer terminal, ele vai estar conseguindo adentrar. E, como o Carlos falou anteriormente, eu acho que é uma coisa muito legal de Criciúma, e que a gente que está no meio e que participa de eventos a nível nacional, Criciúma ela é uma das cidades que mais possui tecnologia em transporte público, e das que mais possui, as que mais utiliza a tecnologia. Porque não adianta só tu ter a tecnologia e não fazer o bom uso dela, né? A gente foi uma das primeiras cidades do país que possui reconhecimento facial em todos os ônibus e terminais de ônibus, né? Que sempre para quem está de fora é um processo muito simples, mas que envolve muita tecnologia por trás disso, né? E a gente está sempre estudando novas oportunidades dentro de, não só do aspecto de cobrança, mas de facilitar a vida do cliente. Além do nosso aplicativo, a gente tem o próprio Recarga Pay, que é outro aplicativo que possui convênios com várias lojas em todos os bairros de Criciúma para fazer recarga de cartões.
no posto da ACTU, que agora é Cribus, né? E em todos os terminais também para fazer essa recarga dos cartões e de vendas de crédito. Vereador Toninho. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras e os convidados. Construindo aquela fala aí do vereador Daniel, eu acho que é muito importante também a comunidade, né? Nada mais que os presidentes de bairro, porque eles estão a par das reclamações do dia a dia, né? Estava conversando aqui agora com o presidente do Jardim Maristelo, Silvano, e ele estava me questionando, já faz dias, né? Questionando, porque hoje o pessoal que sai do colégio, último horário ali do colégio, o pessoal desce na Luiz Lazarim para ir até o Jardim Esteve de a pé. Então é preocupante, né? É preocupante. E ver essa possibilidade de construir isso junto com as comunidades. Né? Isso aí, obrigado. Obrigado, vereador. Boa tarde. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, os nossos convidados, o público que também nos assiste de forma virtual. Eu penso que o período da pandemia, com essa diminuição dos horários, e é evidente porque essa demanda chega, conforme o presidente falou, chega para nós, vereadores, com muita frequência, e a gente tem realmente analisado e visto que tem vários buracos. E se não voltar ao normal, o cidadão não vai ter mais conforto para poder pegar e buscar um ônibus. Vai sair daqui, pega aqui na Centenário, vai até no Terminal da Próspera para pegar a Ana Maria. Chega ali, tem que esperar 2 horas. Na linha Batista no sábado, eu estava olhando aqui, na linha Batista, eu não vi um horário no sábado pela manhã. Não, o dia inteiro, não tem um horário. Então, como é que esse morador da linha Batista vai se mover? Isso está gerando uma cultura do quê? De ter que andar de bicicleta. Legal? Então a gente vai ter que trabalhar realmente a questão da ciclovia na cidade. Vai gerar uma cultura, de repente, de ter que pegar um carro e, Badias, vão comigo, vão rachar gasolina. Ou muitas das vezes ir de a pé. Se a gente não voltar com o sistema na integralidade, no total que já era antes, eu acho que não traz um conforto de maneira alguma. O cidadão vai arriscar querer utilizar o transporte coletivo novamente. Esse é o meu pensamento. Por quê? Porque realmente tem horário aqui. Eu vou dar exemplo aqui, da linha Batista. 7h45, Terminal da Próspera. 7h45, depois Terminal da Próspera. 11h50. 7h45, 8h45, 9h45, 10h45, 11h. É muito tempo. Então fica realmente difícil. Se a gente não voltar no total, a população não vai mais querer utilizar o nosso transporte coletivo. Eu queria fazer uma pergunta, sobre os ônibus da nossa cidade que tem a rampa de acessibilidade. Quantos ônibus e se tem, de repente, pensamento em ampliar a quantidade de ônibus que existe, se a quantidade que existe atende à demanda dos bairros, seria isso. Grace. Com relação às rampas de acessibilidade, vereador, todos os ônibus amarelinhos são acessíveis, né, que são as plataformas são elevadas, então todos os cadeirantes conseguem entrar. Grande parte da frota dos ônibus já possui elevador e, com o novo edital, a exigência para que 100% da frota seja acessível. Ótimo. Os ônibus novos, inclusive, eles já saem de fábrica com acessibilidade. Ótimo. Certo? Nobre vereador e vereadores aqui presentes, eu preciso dizer isso para vocês com muita tranquilidade. Que as empresas querem e participaram de um edital para fazer parte de uma solução. Jamais o contrário. Tá? E, inclusive, entre nós existem acordos que, se uma não cumprir,
a outra vai cumprir e essa vai ser penalizada dentro do consórcio. Então, nós queremos fazer parte de solução. O grande problema nosso é que nós entramos numa pandemia. E o vereador disse muito bem, temos que fazer o que foi feito na saúde. Realmente, se tivesse aquele contingente de dinheiro e viesse o subsídio, que hoje a tarifa teria que estar com 102 ônibus, a tarifa deve estar perto de R$ 7,00, não é, Carol? Vão lá e pague a diferença por R$ 7,00, nós vamos colocar os ônibus. Mas nós fizemos um pedido lá em outubro, e o Poder Público analisou, e isso que a Carol disse, ficou na parte jurídica. E nós aqui não podemos mais ficar no jurídico, nós vamos colocando os ônibus, pedimos vistoria e as coisas para acontecer e colocar os ônibus para funcionar na cidade. Então, se vem esse subsídio, que essa diferença, nós já teríamos feito o pedido dos ônibus, os ônibus teriam sendo entregues. Bom, não ocorreu. Mesmo assim, nós já fizemos os pedidos dos ônibus e vão ser entregues. Disse para vocês, os 92 e mais os 5, que é de reserva, nós vamos estar com 97. Para 102, 5 ônibus. Nós vamos atender toda a escala que tem, sem problema nenhum. E em janeiro chegam os outros ônibus. Aí, o Poder Público, se vai dar subsídio ou não vai dar subsídio, nós vamos colocar os ônibus. E aí nós vamos ir nessa casa para nos ajudar, porque aí as empresas não vão ter condição de tocar. Além disso, só para vocês entenderem, 2019, 2020, quando a pandemia começou em 2020, nós pagávamos o diesel R$3 e alguma coisa. Hoje nós pagamos R$5,60. Que saiu de um custo, representando na nossa tabela, na nossa composição de custo planilha, de 18% para 32%. Estamos no processo de convenção coletiva. Entende? E nós temos que dar o aumento aos nossos colaboradores, os nossos profissionais, porque, gente, eles ficaram junto conosco em todo esse período aí, entende? E nada mais justo do que reconhecer. Mas nós precisamos de um reconhecimento na tarifa também. Eu sei que é difícil, é para todo mundo. Por isso que as grandes cidades estão fazendo o subsídio. Vou dar exemplo, tem cidades no Rio Grande do Sul que, inclusive, está bancando toda a passagem de ônibus. Por quê? Porque ela quer incentivar o comércio local, ela quer incentivar botar indústria no seu município, né? Então, são políticas de cada município. Agora, o subsídio, nós não vamos fugir, gente. Tem lá, e a Carol sabe disso, Frank, nós temos um fluxo de caixa e mensal, e o Conselho tem que verificar mensalmente esse fluxo de caixa. Vai estar dando déficit todo mês. Como é que tu vai conseguir? Então, se nós aguentamos os anos anteriores, mas não tínhamos pandemia, mas agora a gente não tem condição mesmo. Então, nós estamos fazendo esse esforço, já fizemos pedidos, estamos endividados para comprar os ônibus e vamos receber os ônibus em agosto, setembro e em janeiro a gente completa os 102 ônibus, mas a tarifa tem que ser respeitada. É isso que a gente pede ajuda para vocês, tal como a gente na saúde, todo mundo junto se ajudou, né? Nós precisamos disso. E uma cidade realmente tem que ter ciclovia, tem que ter, a cidade tem que estar circulando ônibus, as prioridades tem que ser o coletivo, né? Nós estamos priorizando sempre o individual, é o carro, e a cidade já não comporta mais o número de carros que tem, né? Só horário de pico a gente olhar como é que a cidade está. Então, o ônibus é uma saída barata, é uma saída atrativa, atendendo sempre aquele que tem a maior dificuldade financeira na nossa cidade. E nós precisamos olhar para eles. Entende? E não é justo ele ficar pagando o que paga a passagem, pagar a gratuidade ou o déficit que existe no sistema, principalmente o déficit. Perfeito, obrigado. Rapidamente aqui, primeiro quero agradecer, desejar uma boa tarde para a gente. Estamos quase no final da nossa reunião. Cumprimentar o nosso presidente, os demais vereadores, os nossos convidados e convidada. Bom, eu tenho algumas dúvidas. Na verdade, eu fui contemplada por vários colegas vereadores, principalmente sobre as linhas e as frotas, né? Mas ficou muito evidente aqui para a gente o grande problema que a gente tem visto, inclusive, não só nos nossos pedidos aqui na casa, a discussão em torno do assunto, mas também nas nossas visitas na prefeitura para discutir o transporte coletivo. Afinal,
não há como discutir transporte coletivo sem discutir ciclovia, e não há como discutir ciclovia sem discutir transporte coletivo, porque nós estamos falando de mobilidade urbana, né, e contempla aí uma série de coisas que, inclusive, na semana passada a gente falou sobre a necessidade de discutir o plano diretor junto com o plano de mobilidade, né, e não o contrário. Então, o que me assim, ficou de dúvida, né? Eu acho que extremamente legítima a correção da inflação para esses servidores que desempenharam um papel aí que, junto com os profissionais da saúde e da educação, também botaram suas vidas em risco, né? Isso que é importante dizer. Então, minha dúvida, quanto foi o aditivo, né, esse subsídio? Eu sou uma defensora do subsídio pelo município, inclusive tive um conflito muito sério na reunião da prefeitura sobre esse assunto, porque eu me posicionei a favor do subsídio, porque havia uma discussão em torno da gratuidade muito, muito preocupante, que a gratuidade, eu acho que é um equívoco da nossa parte, inclusive, porque às vezes eu também me equivoco de falar assim, que a gratuidade quem paga são os demais. Não, a gratuidade quem deveria pagar é o poder público. Deveria? Não, é claro. Então, qual que é a questão? A gente joga uma parcela da sociedade que precisa daquele incentivo para utilizar o transporte coletivo, que são estudantes, que é o idoso, que é a pessoa com deficiência, contra a própria sociedade. Então, vira uma grande bola de neve de problema no transporte coletivo. Então, qual que é a minha dúvida? Quanto foi o subsídio que vocês solicitaram ao executivo? Eu não sei como é que foi, se já teve resposta, se está no jurídico, né, pelo que eu ouvi da Carol, se já tem algum sinal, então aí talvez aqui e vocês possam também nos dar a resposta. E se o subsídio sobre a gratuidade é suficiente, por exemplo, para consolidar a tarifa no valor que está. Então, assim, se subsidiar somente a gratuidade, não um valor maior que isso, vai ser suficiente para contemplar, para congelar, por exemplo, o valor da tarifa. É uma dúvida, né? Porque, às vezes, se a gente vai precisar de um subsídio maior do que somente os direitos da gratuidade, né? Então, fica aí a questão. Então, para título de encaminhamento, porque a gente entende que essa comissão, ela tem o objetivo e o compromisso de discutir a mobilidade urbana. O que a gente não tem hoje é um plano de mobilidade urbana do município de Criciúma para solucionar esse tipo de problema. E eu estou com o vereador Juarez. Eu acho que o nosso compromisso é discutir aquilo que o vereador Daniel também muito bem pontuou, aquilo que é da necessidade da população. A população vai deixar de utilizar porque não vê mais no transporte coletivo a consolidação do direito de ir e vir. Vou pegar um Uber aqui, fazer mais rápido, vou pegar aquele outro lá que faz um monte de propaganda, aquele outro lá que é R$3 a viagem, né? Então, esse tipo de coisa que isso é precarização do trabalho, né? Você não precisa nem dizer, isso é precarização do trabalho. Então, que a gente deveria estar valorizando essa turma, não só das empresas, mas os profissionais, os motoristas, nós estamos dando incentivo para encher mais de carro, para não discutir o problema da mobilidade, que é 3 da tarde, numa segunda, terça-feira à tarde, isso aqui não consegui nem passar. Né? Então, é esse tipo de conversa que a gente precisa encaminhar. Então, minha dúvida é sobre o valor do subsídio e se o subsídio em torno da gratuidade seria suficiente para congelar a tarifa. Obrigada. Deixa eu só fazer um complemento, né, um questionamento apresentado pela vereadora. É que também se falou muito na questão dos valores, né, toda essa estrutura que precisa ter para receber valores. Se nesse pedido de subsídio contempla também essa questão, tá certo? Se tem alguma coisa a ver com a forma de cobrança está previsto no próprio subsídio para dar sustentabilidade para essa prestação. O vereador já quer fazer... É nessa linha, vereador? É nessa linha? Quer aproveitar uma pergunta e sim. Aproveita, então, já amplia assim para a gente finalizar também os trabalhos. Ok. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, nossos convidados. Eu ouvi ali atentamente a colocação dos vereadores também, da vereadora e da empresa, com relação às demandas de horários ali. É difícil, realmente, se a gente olhar ao lado do contexto da empresa, é difícil colocar mais ônibus quando não tem número de passageiros, né? Você citou a linha Batista, quer dizer, são 4 horas de diferença de um horário para o outro, né? Mas será que se colocasse ali em 1 hora teria demanda de usuários? Será que não teria uma recusa de número de pessoas?
Mas também entendo o lado do usuário. O usuário ele quer ir, né? Uma vez que o transporte coletivo está disponível, ele vai, né? Agora, nessa pandemia, as pessoas tiveram que se articular bem, dar um jeito, né? Se adaptaram para se locomover, é Uber, é carona, é bicicleta, é a pé, enfim. A questão hoje é como atrair o usuário. Como que a empresa pode atrair o usuário? Tudo bem, vocês citaram aí do poder público, que eu acho que deve subsidiar, né? Vindo de uma cidade também, que sou natural de Joinville, onde a Prefeitura de Joinville faz o subsídio do transporte coletivo lá, mas também entendo que isso não pode ser repassado para, né, que sempre o prefeito Clécio Salvador colocou que não ia aumentar. Será que a partir do momento que o executivo der o subsídio, ele vai querer aumentar a passagem? Né? Então, também tem que manter aí o compromisso de manter um preço relativamente como está indo, né? Para que as pessoas possam ser atraídas a ir ao transporte. Do jeito que está indo, é difícil a pessoa, porque cada um se adaptou do jeito, né? Carona, a gente tem visto muito, né? Amigos se reúnem, 3, 4 para ir a tal lugar. E o grande questionamento hoje é como atrair novamente, como voltar. A pandemia já se encerrou praticamente, né? O ministro Queiroga, essa semana, já tirou o decreto de emergência da pandemia, né? Então, vida normal, agora tem que criar uma maneira de atrair novamente esses usuários. Hoje, a minha pergunta é, qual é o percentual hoje de 2019, antes da pandemia, até fevereiro, né? Porque março de 2020 começou a pandemia. Qual era o percentual, né, o número de pessoas que usavam o transporte? E hoje chega o quê? 30%, 50%, 70%? Não. Hoje já está em 70%. Então, eu acho que 70% para chegar ao que era antes é uma questão de atrair, né? Eu acho que tem que haver aí uma maneira de atrair novamente esses usuários. O vereador, eu só preciso, ele citou ali o meu exemplo, eu acredito que esse exemplo que eu dei da linha Batista, se os ônibus não voltar a atuar como atuavam antes, fica difícil até para o cidadão, como é que ele vai... Ele não tem mais uma opção, porque não foi tirado. Em alguns outros, e não só linha Batista, outros bairros, porque não está mais operando 100%. Então, aonde tem um buraco, as pessoas vão procurar outra alternativa. Eu acho que essa é a finalidade dessa reunião, de realmente a gente buscar alternativas, ver onde é que tem alguns gargalos que a gente precisa... Mas não pode chutar, a empresa não pode chutar, vai colocar... Só para contribuir nessa discussão dessa região, porque a região que hoje é um consórcio, mas antes era a empresa Critur que operava, e a empresa Critur ela tinha um esquema de operação que ela trabalha muito com interbairros, não sei se vocês não têm a tabela de interbairros, e o interbairros, então, ele atende em horários de baixa demanda, tipo assim, no horário de pico é a linha que cumpre, e para não ficar vindo com o ônibus vazio de lá, então ele atende a linha Batista, tal. Então ele faz um circular assim que passa em mais bairros, é o interbairros. Então, geralmente no sábado e no domingo tem pouco mais, né? Mas no sábado, na região da Critur, que é Jardim Maristela, que é a sua região, né, vereador? Então pode ver que tem a tabela de interbairros nesses locais. Ele está em outra tabela. Pode ser que também não tenha, não estou garantindo que tem, né? Chega reclamação. Isso, mas aqui tem na tabela de interbairros, só para contribuir. Se a prefeitura, o setor de planejamento, que discutiu semana passada, existe um planejamento de mobilidade urbana. Se nesse processo de licitação, consórcio, na verdade, se eles foram chamados para participar de algum tipo de planejamento de mobilidade urbana, de ciclovia, se vocês foram chamados para isso, porque daqui a pouco se coloca a ciclovia na cidade e eles não foram sequer, estão sabendo disso. Bom, eu vou tentar responder em partes aqui o que a vereadora Giovana falou sobre subsídio, né? O que nós temos conhecimento, até
perguntei para a Carol aqui, para a gente discutir bem isso antes com a diretoria de trânsito, com o Gustavo, é que até nesse momento, não é nosso conhecimento que há um pedido formal de subsídio. Então, não há por parte da empresa, embora o contrato diga que se tiver um déficit tem que ter um subsídio, não há formal um pedido. Pode ser que informalmente converse, mas formalmente não há esse pedido de subsídio. O contrato prevê, caso déficit, mas um pedido de subsídio, só para deixar bem claro, então, que não foi nem discutido entre isso por nós. O contrato prevê análise da possibilidade se tiver déficit. Aí sim. O documento que nós protocolamos de 92? De 92 anos está lá 5 alternativas do poder público. Então, quando nós protocolamos lá em outubro a proposta de 92 ônibus e fizemos 5 cenários, nesses 5 cenários está lá que também tem que ter um subsídio. Então, eu não lembro agora o valor, mas tem o valor, foi protocolado do poder público. Mas o mais importante, de novo, entende, reforço, nós temos que olhar o nosso cliente. Isso a gente precisa, e o vereador ele foi muito preciso, o vereador Jair, e nós queremos fazer parte da solução. Não adianta a gente ficar jurídico, isso e aquilo, nós temos que botar os ônibus para a rua e atender bem o nosso cliente. Essa é a melhor forma de nós atrairmos o nosso cliente, o passageiro. Por isso que nós insistimos, nós temos uma proposta lá, a prefeitura está fazendo a vistoria nos ônibus, depois vai nos dar o ok ou não, para que a gente coloque o quanto antes tudo isso. Sobre ciclovia, nós não fomos chamados, reforço, nós temos um sistema, para aqueles que não lembrem agora, mas o sistema de Criciúma foi feito com o Jaime Lerner, que é o Papa, era o Papa da Mobilidade, faleceu, de Curitiba. Ele veio a Criciúma e criou o sistema. Então, nós temos um sistema moderno. Poucas cidades têm o que nós temos aqui. Tá? E aí você vai hoje, a referência mundial de transporte coletivo é Bogotá. Foi o Jaime Lerner que esteve lá e eles copiaram tudo de Curitiba. Então, a gente tem que aproveitar o que nós temos aqui. E aí, sobre ciclovia, nós temos um corredor dos ônibus e eu entendo cada vez mais que a gente tem que compartilhar espaços. Isso é fundamental, mas nós não podemos colocar uma ciclovia no lado de um ônibus que anda. Gente, nós temos, todos os ônibus nossos têm sensores que ele não passa de 60 por hora. Mas tão logo agora passe realmente todas essas questões de pandemia, nós vamos inclusive chamar vereadores e verificar, botar vocês em cima de uma bicicleta e passar um ônibus a 60 por hora no lado de vocês. Isso, eu venho de uma empresa em Caxias do Sul e a gente fez junto com a Marco Polo. Tu treme em cima de uma bicicleta, tá? Então, nós não podemos colocar uma ciclovia no lado de um ônibus, porque o ônibus ele tem que fluir, ele vai passar. E o cara se desequilibra ali e cai num... Então, são vidas. E não podemos transferir a responsabilidade só para o motorista de ônibus, que é um profissional que está lá, gente. Jamais um profissional vai querer atropelar alguém. Isso a gente tem que estar ciente disso. Agora, ele tem que ter condições de trabalhar favoráveis para que não aconteça acidente. Então, pense bem quando fizer a ciclovia. Nós, as empresas, estamos abertos a qualquer momento vir discutir com vocês. Tá? Podemos, eu tenho, por ser da cidade, eu tenho muito contato com a Marco Polo. A Marco Polo tem N projetos, ela não vende mais um ônibus. Ela vende projetos de BRT, Brasil afora, Rio para as Olimpíadas, Bogotá, Venezuela, que não recebeu, e vários outros países de toda a costa do Pacífico, Chile e tudo. Eles vendem o projeto, tá? E eles entendem muito de ciclovia. Se precisar, a gente consegue trazer alguém deles, um representante, para discutir com vocês, trazer ideias e soluções. Então, mas pense bem que ciclovia no lado do ônibus é complicado, viu? Muito bem, Carlos. Nós vamos... Frank, quer concluir mais alguma coisa em relação à conversa anterior? Porque nós já estaremos finalizando os nossos trabalhos. Como eu tinha começado a minha fala, na diretoria de trânsito não chegou, porque o que chega para nós como pedido justamente é o operacional. Né? Então, com toda certeza, esse pedido foi feito para a Fazenda, por isso que não é no conhecimento da diretoria de trânsito que há um pedido de subsídio. Ok.
Semana que vem a gente está prevendo marcar para as 15 horas a nossa reunião, né? E para a gente fazer um debate, uma discussão, tudo aquilo que a gente viu nesse período. E está em votação o horário segunda-feira às 15 horas, contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão, está aprovado. Então, em relação, então fica marcado para quinta-feira, para segunda-feira às 15 horas a nossa reunião para uma análise de tudo que já discutimos até o presente momento. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estarem, por atender a nossa chamada, por estarem aqui colaborando conosco. Tudo isso são bate-papos, são troca de informações necessárias para que a gente possa também apresentar o relatório dessa comissão. Obrigado a todos, estamos à disposição, né? Se alguma situação nova, algum fato importante, relevante, julgar necessário trazer ao conhecimento dessa comissão, nós só agradeceremos com toda certeza. Muito obrigado a todos. E por conta disso, encerramos os nossos trabalhos na comissão de hoje. Muito obrigado.